Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo KNRI11, Alquineia Renda Imobiliária, fundo híbrido de tijolo. Então, vamos ver qual foi a performance dele aqui encerrando o ano de 2022, tá? E é o primeiro relatório que a gente já fala aí do mês de dezembro, tá ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FI Infra é o principal assunto aqui no canal, tá bom? Então se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui a continuar nosso trabalho aqui no YouTube. E também eu vou deixar esse relatório gerencial para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí, você que está estudando o KNR11, tá? Para saber o que a gestão está fazendo, como é que é o portfólio do fundo, a gente vai ver aqui esses itens aqui nessa leitura como é de praxe aqui no canal, tá bom? E também o nosso link do nosso grupo do Telegram está na descrição do vídeo, assim como também visite a nossa área de membros lá para você saber como é que se torna membro do canal e ajuda também a gente aqui a continuar também aqui no YouTube e aperfeiçoar cada vez mais os nossos vídeos, tá ok? Então, vamos lá então, relatório gerencial do KNRI11 encerrando o ano de 2022, fundo híbrido de tijolo. Normalmente são um dos primeiros relatórios que a gente posta aqui, iniciando, né, os relatórios mensais aí de cada mês, que a gente posta, né, todo início aí de mês. Então KNR11 sempre é um dos primeiros, do Quineia sempre sai primeiro aí esses relatórios. O fundo já maduro no mercado, a gente vai ver qual foi o início do fundo, né, mas ele tem mais de 10 anos aí no mercado, e é um fundo de quase 4 bilhões em patrimônio líquido, mais de 241.800 cotistas. Eu ainda não sou cotista do KNRI11, gosto muito do fundo bem diversificado, né, mas também é um fundo um fundo que tem um preço mais esticado em relação ao dividendo que ele paga, tá? Mas é um fundo bem tranquilo aí, e eu estou esperando só um momento para poder entrar realmente no fundo aí e ter mais um fundo de tijolo. Fundo que investe principalmente aí em prédios corporativos e galpões logísticos, né? Os dois tipos de imóveis que ele tem aí dentro do seu portfólio. Preço atual da cota patrimonial R$ 159,84 e fechamento aqui de dezembro R$ 140,20, mas ele encerrou aí essa primeira semana de janeiro cotada em torno de R$ 138 no mercado, né? E a vacância física encerrou dezembro a 2,43%, teve um aumento aí em torno de 0,5%, 0,6% em relação a novembro, né? E a vacância financeira aumentando para quase 7%. Também a gente vai ver por que essa vacância então subiu aí no mês de dezembro. Ele fala aqui sobre os rendimentos que vão ser pagos em janeiro, né, referente ao mês de dezembro, 91 centavos e um aumento de 12% em relação a dezembro de 2021. Tá? Então, o fundo aí teve um aumento em relação aos proventos, né, mais fruto das atualizações contratuais, né, com base aí, no IPCA, no IGPM, que são os principais indexadores aí que corrigem os valores dos contratos, tá? E o fundo ele fala aqui que em decorrência do volume de antecipações que ocorrem no final do ano, né, pelos os inquilinos, haverá uma distribuição extraordinária de 9 centavos por cota, né? Provavelmente somou esses 91, né? Em relação à carteira do fundo, mês de dezembro eles tiveram desocupação do escritório da advocacia. Esse é o escritório aqui do edifício lá de Bela Paulista, e também a empresa CINT ou CINT desocupou também 2 andares do edifício Boulevard Corporate Tower, né? Então eu acho que se fala da maneira que eu falei aí, mas se eu estiver errado, corrija aí, por favor. Considerando as movimentações acima, então, né? Então só teve saídas nesse mês de dezembro, a vacância então aumentou aí em torno de 0,6%, 0,7%, e a vacância financeira aumentou um pouquinho mais aí em torno de 1,20%, né? Então, a vacância financeira ajustada às carências diz aqui que está em 7,45%, ainda é um pouquinho maior do que a vacância financeira sem a desconto das carências. A gestão ainda fala aqui que no imóvel Rocha Verá terá aí a expectativa de renda mínima garantida terminando agora já no primeiro trimestre de 2023, tá? E mesmo que considerando todas essas expectativas aí de término de renda mínima garantida, né, a questão
das antecipações também, o fundo permanece ali com uma expectativa para o primeiro trimestre de 23 na faixa dos 91 centavos de distribuição de proventos, tá? E aqui em relação à rentabilidade, em relação às participações, as emissões que o fundo já fez, né, desde lá de 2010, fundo com 12 anos aí de mercado, né, já fez 7 emissões, né? Então aqui a gente vê que as rentabilidades, todas elas encerrou 2022 positivas, né, em relação à rentabilidade total, que considera a variação da cota e a distribuição de proventos. Tá? Se contar aqui a distribuição de proventos, 2022, quem entrou lá no início de 2021 está com uma distribuição, um retorno aí através dos proventos de 12,33%, mas está negativo em relação à variação do preço de mercado da cota, né? E com isso a rentabilidade ficou ali em 1,81%. É o pior cenário aqui para quem o pior retorno, né, para quem participou das emissões do fundo, né? Mas todas positivas. E aqui algumas informações aí que a gente não aparece lá em cima, né? Taxa de administração e gestão, que é de 1,25%, o administrador é a Intrag e a gestora é a Quinéia. O fundo tem desde agosto de 2010, tá? E está com rendimento extraordinário de 9 centavos nesse mês e uma renda mensal de 91 centavos. Então o fundo vai distribuir aí, distribuiu então aí, né, uma renda acima, na verdade R$ 1 por cota, né? Foi aqui no mês de dezembro. Bom, negociação e liquidez no mercado, o fundo tem uma liquidez aí mediana, né? Já foi muito melhor essa liquidez, tá? Atualmente aí está com volume médio de negociação 2,6 milhões de reais por dia, então o volume médio está em 2,6, 2,7, né, aproximadamente. Já foi melhor essa rentabilidade, mas é porque o fundo, quem tem as cotas normalmente não se desfaz, que é um fundo bem high grade aí, bem seguro com relação, por conta da diversificação que o fundo tem. Como a gente verifica que o fundo tem 21 propriedades, tá? São 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, deve ter quase 100 inquilinos no seu portfólio. A principal receita vem do principal centro de consumo aí do Brasil, né? São Paulo, 68%, e está nos outros dois também grandes centros consumidores aí do país, todos concentrados então na região sudeste, as 21 propriedades do KNRI 11, né? E o logístico é o principal aqui, tem a maior receita, né? Vem dos imóveis logísticos, quase 60%, e 40% vem dos escritórios aí que tem nos 3 estados, tá? E aí a gente verifica que a receita por contrato também, 60% são contratos atípicos, né, que dá aí uma certa garantia com relação ao recebimento dos aluguéis remanescentes, e o principal indexador, como a gente verifica, que é o IPCA, né, 2/3 da receita do fundo são reajustados pelo IPCA e 1/3 pelo IGPM, e o prazo médio de vencimento dos contratos, 10,32 anos é o prazo médio de vencimento dos contratos. Cronograma de vencimentos, mais da metade vence só a partir de 2027. Então tem uma boa expectativa aí de em torno de 5 anos, 4, 5 anos, né? A metade dos contratos começarem a vencer, né? Alguns vencem agora, mas a maioria vence então a partir de 2027. Com relação à vacância, teve um aumento então aqui, como a gente falou lá no início, né, em relação à vacância física e à vacância financeira. Então teve duas empresas aí então saindo do portfólio do fundo, né? E na absorção das carências, o fundo segue aí na recuperação, né? Término das carências dos contratos, novos contratos, né? Carências concedidas em relação à pandemia também. Então o fundo segue aí na recuperação desses valores mês a mês aí, através dos términos dessas carências, né? E a gente verifica que o problema maior do fundo estão no segmento de escritórios, né? Então, escritórios aí com uma vacância bem elevada, normalmente os contratos típicos, né, estão dentro dos escritórios, né? Então, as vacâncias que ocorreram esse mês foi exatamente nesses escritórios, né? E a gente verifica concentração maior, né? O pior desempenho está lá nos escritórios do Rio de Janeiro, na verdade aqui, né? Eu estou no Rio de Janeiro, e o escritório do Rio de Janeiro é o que está realmente com o maior problema aí com relação à vacância do fundo, que é pequena, né, em relação ao tamanho do fundo. A vacância ainda é considerada pequena, né, e equilibrada. E a gente verifica que com relação aos inquilinos, o fundo tem mais de 95 inquilinos na sua base, né? Os principais setores aí é o comércio e indústria, são os principais setores, né? E aqui estão a localização, né, de cada um dos imóveis do fundo. Então são diversos imóveis aqui em São Paulo, né?
São dois imóveis em Minas Gerais, 4 imóveis no Rio de Janeiro e os outros 15, né? Então são 15 imóveis em São Paulo, né? Então maior concentração, por conta disso, a maior concentração das receitas vem desse estado, né? E o fundo detém a maioria dos imóveis do fundo. O fundo detém do portfólio, ele detém 100% de participação, né? Alguns ali com participações parciais, mas a maioria imóveis até certo modernos os imóveis, né? Principalmente os prédios comerciais, né? E o fundo detém ali uma boa participação em cada um deles, né? A maioria aí com 100% de participação. Baixa então o relatório para você saber um pouco mais sobre o portfólio e a alavancagem do fundo, que em relação ao seu patrimônio é muito pequena, né? 150 milhões de reais é a alavancagem que o fundo tem hoje, né? São do imóvel do centro de distribuição lá de Cambreúva, né? Foi um valor de avaliação hoje do imóvel é mais de 600 milhões de reais e o fundo financiou parte dele então aí para poder fazer a aquisição. Bom, vamos continuar então aqui. Dentro das informações financeiras, né, então informações contábeis, receita potencial do fundo hoje, mais de 29 milhões e meio de reais. As vacâncias, então, o fundo deixa de arrecadar aí 1 milhão e meio. E as carências ainda, o fundo também deixa de arrecadar mais de 600 mil reais. Então, dentro da receita recebida de competência de novembro recebida em dezembro, 27 milhões e 400. E de receita não recorrente, né, 1 milhão e 300, quase 1 milhão e 400, que deu aí um total de 28,8 milhões em receitas, né? Dentro da distribuição, então aqui, né, a distribuição por item, né, dos resultados, está aqui a especificação de cada um. O resultado mensal foi de 22,8, né, descontado então as despesas, né? E a distribuição do fundo, ele acrescentou aí um percentual da reserva para distribuir 24,1 milhões de reais. Composição do rendimento semestral, também aqui, principal receita então do fundo, a receita de aluguel mesmo, né? Dentro do fluxo de caixa do fundo, ele iniciou dezembro com 83 milhões em caixa, né? E encerrou então o ano com 77 milhões em caixa, né? Sempre tem essa redução aqui por conta da entrada, né? E da saída aqui dos rendimentos, né? Então, o fundo aí com uma média aqui de 77 milhões de saldo final, encerrando 2022 com um bom caixa. Dentro desses valores aí, tem alguns comprometimentos que o fundo tem, né, com relação à compra de ativos, como a gente verifica aqui, né? Então, isso faz com que essa receita que o fundo tem aí em caixa, né, acaba reduzindo um pouco em relação aos resultados que ele ofere, né? Como a gente verifica aqui em cima, o fundo tem resultados consistentes, né, uma receita potencial quase toda aí explorada, né? E o fundo tem aí um certo equilíbrio, né, uma certa tranquilidade com relação à diversificação que ele tem dentro do seu portfólio, né? Então, essas eventuais rescisões contratuais não afetam tanto aí em relação à receita, por isso mesmo ele é um fundo muito interessante para você adquirir, né, e seguir aí para o longo prazo, né? E por isso mesmo ele te verifica que a liquidez do fundo, né, o giro de cotas acaba sendo um pouco baixo em relação ao tamanho do fundo, né? Porque quem adquire normalmente não se desfaz, né, do fundo, aí o fundo bem estável realmente, e tem uma boa gestora também por trás, né? Que os fundos da Quinéia normalmente não tem uma volatilidade no preço de mercado tão substancial igual aos outros fundos, né, como a gente verifica por conta também da gestora que é muito boa. Aqui para encerrar a variação patrimonial do fundo, né, então teve uma variação negativa de novembro para dezembro, né, e qualquer variação aqui, seja qualquer percentual, tem um impacto grande. Aqui foi uma redução patrimonial de em torno de 6 milhões de reais aqui no seu valor, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do KNR11, fundo híbrido de tijolo, né, investe em galpões logísticos, tem aí lajes corporativas também. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe também se você é cotista do fundo, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.